Oi, gente, o Pop Verso chegando. Nesse começo de programa eu sempre mostro pra vocês o cardápio do dia. Hoje eu tô com o meu celular aqui, ó, com os assuntos e com uma figurinha da Copa do Mundo. Vamos primeiro pro celular pra ver o que vai ter no Pop Verso de hoje, ó. A gente vai falar sobre core, que é um termo que tá fazendo o maior sucesso no TikTok. Se você não sabe o que é, fica com a gente. Tem congelamento de óvulos também, discussão importante aqui no programa. E mais, a primeira-ministra da Finlândia foi criticada porque viralizou um vídeo de ela dançando numa festa. Então, é uma discussão importante e aí tem Copa do Mundo chegando. Eu não vou abrir esse pacote de figurinhas ainda, porque eu quero guardar o mistério, o suspense ao longo do programa. Será que tem a figurinha do Neymar aqui? Vamos começar o programa então com uma discussão importante sobre congelamento de óvulos. Por que a gente trouxe essa discussão aqui para o Pop Verso? A Mindy Kaling, que é uma atriz extremamente conhecida em Hollywood, ela fez The Office, também é roteirista de várias séries importantíssimas e super engraçadas. Enfim, ela deu uma entrevista para Marie Claire falando justamente sobre esse assunto. A gente vai mostrar um trechinho agora para vocês darem uma olhada. Ela disse o seguinte: eu gostaria que toda garota de 19 anos voltasse para casa da faculdade e recebesse de presente dos pais, em vez de joias ou férias ou qualquer outra coisa, o congelamento de óvulos. Ela faria isso uma vez e teria todos esses óvulos para ela, para o futuro dela. E muita gente, muitas mulheres ainda não sabem direito como isso funciona, então a gente trouxe aqui para o estúdio até para falar um pouquinho sobre esse contexto feminino, mais um contexto feminino de muita dificuldade. Lia, nossa colunista, comentarista, apresentadora, ela é tudo aqui na firma. Lia, primeiro, a Mindy Kaling, que é uma atriz super conhecida em Hollywood, usar a voz dela para falar sobre esse assunto é um passo extremamente importante, porque a gente tem até um dado aqui que eu acho importante colocar na conversa. Uma pesquisa realizada pela Oiacare em 2020 mostrou que 70% das entrevistadas tinham dúvidas sobre congelamento de óvulos. Então as mulheres muitas vezes não entendem como isso funciona, não sabem como isso funciona, não sabem que podem fazer isso em qualquer idade. É um tabu, mais um tabu na nossa vida. Eu não sei se tabu seria a palavra, mas eu acho que é um procedimento novo que as pessoas ainda não têm muita intimidade. Por ser um procedimento caro, ele tá barateando, né? Ele já foi mais caro. Mas por ser um procedimento caro também, ele não tá, assim, na roda de todas as rodas de conversa, né? Então, eu acho que ele acaba sendo um assunto nichado, eu diria, né? Ele fica nichado a esses grupos de mulheres que têm dificuldade de engravidar, que querem, que estão vendo a idade passar e não tem um parceiro. Então, em alguns grupos ele está sendo bem discutido, mas ele não é amplamente discutido. Sim. E ela faz isso, né? Ela coloca de um jeito, falando, gente, vocês aí que não estão pensando em ter filho, que estão pensando na faculdade, que ainda não estão nem... Pensem sobre isso, né? Ela passa essa mensagem. E aí tem mais alguns dados aqui, só para contextualizar um pouquinho. Essa Oiacare, que fez essa pesquisa dizendo que muita gente ainda tem dúvidas sobre esse procedimento, é uma clínica especializada em saúde feminina. E aí eles também têm números aqui do valor desse procedimento. Então pode variar entre 11 mil e 20 mil reais por ciclo, ou seja, a cada tentativa de extrair material ovariano. Isso que você disse de, eu só vou pensar... ainda tem mais o pagamento anual para você ter os óvulos congelados lá, que custa cerca de R$2.000. Então, por ano, você tem que desembolsar ainda R$2.000, mais ou menos, né? Tem variações, para que os seus óvulos fiquem congelados. Então, é um gasto considerável, não é todo mundo que pode fazer. E aí, tem outro cenário aqui que é importante a gente lembrar, né, Lia? E eu já dividi isso com muita gente. Eu tô aqui falando que eu tenho 33 anos, mas ao mesmo tempo existe uma pressão de fora para engravidar, né? Como se a gente tivesse um roteiro para seguir. Então, vai casar, vou casar. Tá, vai engravidar, engravidou. Quando vai ter o segundo? Quando vai ter o segundo? Então, é muita coisa na nossa cabeça o tempo inteiro e muitas vezes a gente tem dificuldade de pegar a nossa vida na mão, né, nós mulheres, porque a gente, sei lá, seguiu o automático ali que disseram pra gente que era o caminho certo. Será que essa opção é uma opção de a gente ter mais liberdade, ter a nossa vida na mão, poder fazer as nossas próprias escolhas na hora que a gente quiser, quando a gente quiser? Com certeza. É uma escolha elitista, né? Porque muita gente não tem condição de fazer isso. Mas é uma escolha. Eu acho que para uma pessoa que
quer ter filhos, não tem um parceiro, nem sabe se quer ter um parceiro, porque o congelamento de óvulos também serve muito para isso, para pessoas que querem ter. Eu tenho uma amiga, inclusive agora, que está num processo de uma produção independente com os óvulos congelados. Inclusive, né? É importante dizer para você que está assistindo, que ainda está naquele tempo que acha que as mulheres precisam seguir um roteiro, tem mulher que não quer ter filho, tá, gente? E tá tudo bem. Tem mulher que quer ter filho sozinha, tem mulher que, enfim, é casada com outra mulher. Então, tem muitas opções, muitas escolhas, muitas liberdades que a gente pode, né, seguir. Mas o que eu acho do congelamento de óvulos? Ele vem numa esteira de uma história onde as mulheres foram adiando a gravidez, né? Teve uma época que as mulheres com 25 anos tinham muitos filhos já. Elas começavam a ter filhos com 19, 20 Sim. e nem faz tanto tempo assim, né? E aí elas começaram a adiar, e isso, claro, trouxe um problema. Porque, de fato, para as mulheres engravidar mais tarde é mais difícil. A partir dos 35 anos, a gente tem uma queda mais acentuada. A queda começa antes, mas a queda mais acentuada a partir dos 35 anos na produção dos óvulos. E aí as mulheres começaram a querer engravidar aos 40, aos 40 e poucos, aos 39, e os óvulos não estavam, até engravidar é possível, mas o óvulo já não estava com aquela qualidade, né, que eles falam, que inclusive nessa pesquisa eles demonstram isso, eles explicam o que é essa qualidade do óvulo. Então, você ter essa possibilidade de congelar e depois você fazer o seu filho com isso, cria uma independência, né, uma possibilidade de você ter esses filhos mais velhos, porque eu sempre digo isso, eu acho uma sacanagem esse negócio de relógio biológico para mulher, mas tá aí. É realidade, sabe? Existe. A gente não tem o que fazer com isso. Então, nessa esteira, é interessante ter o congelamento. Mas, ao mesmo tempo, também acho que não pode virar uma muleta, sabe? Sim. Porque é uma muleta cara também, né? Eu acho que a gente tem que pensar bem e falar, pô, será que o filho a gente não é melhor ter mais jovem mesmo, com mais energia, né? Será que a gente tem que se planejar tanto assim, sabe? Preciso da minha casa, preciso da minha carreira, preciso ser diretor, preciso disso, preciso daquilo, pra daí fazer o filho, sabe? Eu acho que também vai botando o filho num pacote que eu sou um pouco crítica, que é esse planejamento, assim, é a casa, o carro, a carreira e o filho. É a ordem, né? É a ordem que dizem que é o certo, né? Eu acho que filho tá fora dessa lista, sabe? Lia, então, ó, a gente tem pouco tempo aqui, mas eu só queria lembrar algumas informações importantes. Então, ó, não existe idade padrão, nada para você fazer esse processo de congelamento de óvulos. Muita gente ainda tem dúvida sobre isso. O valor varia ali entre 11 e 20 mil reais por ciclo, que é cada tentativa de extrair um óvulo. E aí você pergunta, tem pelo SUS? Pelo SUS tem a opção de congelar óvulos em casos de pacientes que estão fazendo tratamentos de câncer. Então essa é a única opção que tem pelo SUS e a gente, claro, vai continuar de olho nesses assuntos femininos que são extremamente importantes e trazer a Lia sempre que a gente puder. Aproveitando que você tem 4 filhos, Lia, eles estão com o álbum da Copa? Estão com o álbum da Copa. Eles têm a figurinha do Neymar? Não. Você tem a figurinha do Neymar? Não sei. A gente vai descobrir ao longo do programa e assim a gente segura o suspense. Ai, quero ver. Hora das notícias de hoje. Essa semana aqui no Pop Verso a gente falou sobre a decisão do governo de Singapura. Agora, a relação entre homens por lá não vai mais ser crime. Eu sei, parece absurdo pensar que era crime antes, né? Mas enfim, a gente disse que essa notícia aconteceu, mas a gente não saberia a partir de quando isso ia começar a rolar e quais outras medidas o país ia tomar em relação a isso. Só que olha só, as produções de conteúdo, de mídia por lá, vão continuar restritas. Essas produções que falam sobre a comunidade LGBTQIA+. E não só restritas para uma idade muito mais alta, 21 anos. Inclusive, Lightyear, que é esse filme que tá aí na tela, que é um filme que conta a história do Buzz Lightyear, um filme que tem uma cena de beijo gay, foi também limitado, digamos assim, lá em Singapura em junho. O Conselho de Classificação de Filmes do país fez isso e limitou o filme para maiores de 16 anos. Então agora o Ministério das Comunicações e Informação disse que esses filmes e séries vão ter as classificações etárias mais altas, maiores de 21, se os conteúdos tratarem de assuntos de uma forma menos explícita. Aí a classificação etária pode ser mais baixa. Me incomoda tanto falar de notícias assim. Então vamos passar para a próxima, porque ó, na China eles mudaram o final do filme Minions 2. Você já assistiu esse filme? É a história do Gru quando ele era mais novinho ali, quando ele era adolescente, o sonho dele era ser um super vilão, o maior super vilão do mundo. E aí o que eles fizeram? Eles mudaram o final para um final um pouquinho mais politicamente correto, a gente pode dizer. E aí o que acontece nesse final? Pode contar o final, gente? Faz parte da notícia ou eu tô dando spoiler? Bom, o final na China é politicamente correto, como a gente está no Brasil, eu vou contar o final de lá. O daqui você vai ter que assistir. O final de lá,
O Gru, ele é preso, se arrepende de tudo que ele fez, das maldades, e ele encontra um amor. Então esse é o final na China, não é o final que a gente tem aqui no Brasil. A galera ficou meio brava, né? Começou a comentar lá nas redes sociais essa mudança. Só que assim, ninguém falou nada oficialmente ainda sobre essa mudança. Só mudou. E como a gente tá aqui no Brasil, a gente vai lá, assiste o final. O final. Eu não vou contar. Não vou dar spoiler. Não. Não. Vamos continuar o Pop Verso de hoje, então, agora tentando traduzir um pouco do que tá rolando na internet. Porque eu vou contar uma coisa pra vocês de bastidores. Vocês olham pra mim aqui e falam assim, ah, Mari é super digital, super antenada. Olha, tem coisa que eu não faço ideia que existe. Por exemplo, esse termo aqui, o termo core, que são tendências de moda. Isso viralizou no TikTok, tá todo mundo falando sobre isso. Eu confesso que eu não conhecia, mas tô muito ansiosa pra conhecer e quem vai explicar pra gente é a Bá. Se você tá no TikTok, provavelmente percebeu que rolam vários cores por lá. Mas Pop Verso, o que é isso? Basicamente, o core é um jeito de se vestir bem específico, que conversa com um grupo de pessoas e isso viraliza nas redes sociais. Mas antes mesmo do TikTok surgir, a gente já dava um nome para as tendências de moda mais nichadas. Em 2013, analistas de tendência da K-Hole, que é uma empresa americana, criaram o termo Normcore. Esse pai de todos os outros cores era o visual de quem não queria se destacar na multidão. Mark Zuckerberg e Steve Jobs são excelentes exemplos. Hoje, uma das tendências que tem dominado passarelas e tapetes vermelhos é o Barbiecore, o look monocromático pink. Bem diferente, aí tem um destaque na roupa. A gente já falou disso aqui no Pop Verso. E se você tem a sensação de que a cada minuto aparece uma novidade de moda no TikTok, você pode não estar errado. A gente conversou com a Rafa Lotto, que é sócia da consultoria YouPix, e ela disse que quem manda no TikTok é o algoritmo. Ou seja, se você gosta de moda e usa o TikTok para ver conteúdo sobre moda, isso significa que os cores vão bombar na sua timeline. E a gente preparou uma listomania para você conhecer alguns deles. Sabe aquele coletinho de tricô que tá em alta por aí? Ele faz parte da estética Grandpa Core, ou o look do vovô, que também inclui meias mais altas, calças de alfaiataria e suéteres com aspecto vintage. Já o Fairy Core é inspirado em fadas. São propostas mais românticas, com rendas, vestidos, saias, cabelos com tranças. No Pearl Core, como o próprio nome diz, as pérolas se tornam as protagonistas dos looks. E, direto das quadras de Roland Garros para o TikTok, o tênis core é para quem gosta de uma saia plissada. Agora, há poucos meses da Copa, tem o Brasil Core. E por mais que seja muito legal ver a estética do nosso país sendo valorizada por aí, a gente precisa entender o que tá por trás disso. Matheus, me dá uma ajuda? Eu gosto, porque daqui a pouco eu nem preciso mais estar aqui no estúdio, porque a Bá já chamou o Matheus e já perguntou pro Matheus por que a Brasil Core tá sendo criticada, mas eu só queria dizer antes que eu adoro o Grandpa Core. Qual que você gosta mais ali? Eu tô em Pearls, eu tô na vibe de pérola, é um glamour, sabe? né, minha gente? O Matheus é um glamour. Matheusinho, que legal ter você aqui mais uma vez. Então, ó, a Bá já te jogou a bola, eu vou só empurrar aqui então. Por que a Brasil Core tá sendo criticada? Então, tá sendo criticado porque, assim, a gente tem algumas gringas, algumas fashionistas, né, europeias, utilizando ali, vamos dizer que elas estão se apropriando da nossa bandeira, usando ali a camiseta estampada com o Brasil, a camiseta com a bandeira propriamente dita. E acontece que se a gente parar para pensar, é legal a gente ter realmente isso sendo valorizado. Mas acontece que se a gente olhar aqui para o nosso Brasil, olhar para dentro, acontece que nas periferias utilizam muito a camiseta do Brasil. E as pessoas da periferia são pessoas que são majoritariamente discriminadas, são pessoas que são criminalizadas. Então, é legal a gente olhar para isso e falar por que numa pessoa branca, magra e rica é bonito, é fashion, e numa pessoa que é da periferia é considerado feio, brega, sabe? Uhum. Então, é legal a gente olhar para dentro e olhar essas questões, porque a gente sabe que a periferia dita muitas modas, mas as pessoas não olham a periferia como moda, né? As pessoas não olham ali como uma fonte que sai coisas incríveis. Então é legal a gente olhar para o nosso Brasil e não só acatar o que vem de fora, né? Olhar com atenção, né, para o contexto que a gente está. Só para citar aqui alguns exemplos, a Alex Consani, que é uma modelo americana, ela viralizou usando uma regata com as cores da bandeira do Brasil. A Hailey Bieber, que é a esposa do Justin Bieber, ela também, viralizou aí, ela aí na tela. Ela postou um stories usando um tênis também, que tem referências ali ao Brasil. O próprio figurino da Anitta, no show dela no Coachella, também é uma referência de Brasil Core, mas a Anitta é daqui, né? A Anitta é nossa, a Anitta é nossa.
maravilhosa. Enfim, é bem importante mesmo essa reflexão, então obrigada, Matheus. Eu que agradeço. Adorei, a gente tá falando de Copa e eu sei que tá todo mundo ansioso. Inclusive, eu não queria dizer nada, mas assim, me pagaram pra eu abrir, pegar escondido aí. Não, é muita Matheus, ansiedade. Muito obrigada, Matheus, pela presença, foi um prazer, viu? Prazer Volte todo meu. sempre. Eu tentei, gente. Vamos para mais uma discussão aqui importante no Pop Verso. A gente viu uma notícia, na verdade um vídeo que viralizou, da primeira-ministra da Finlândia dançando numa festa. Ela tem 36 anos. E aí, o que aconteceu? A oposição viu esse vídeo, os opositores, dizendo que era um comportamento inadequado da primeira-ministra. E aí, o que fizeram? Depois do vídeo, pediram para ela fazer também um teste antidrogas. O resultado deu negativo. E isso trouxe a discussão aqui para o Pop Verso, na verdade, para a gente pensar em como a posição da mulher na política pode ser muito difícil. Para me ajudar nessa conversa, eu vou chamar agora a Larissa Alfino, que é presidente do Instituto Vamos Juntas. Ela já está aqui conectada comigo. Larissa, obrigada pela participação aqui. Bom, antes de te fazer a primeira pergunta, eu quero, na verdade, saber o que você achou, né, dessa repercussão desse vídeo da Sanna Marin. Sanna Marin é a primeira-ministra da Finlândia, ela está no cargo desde 2019, uma das chefes de Estado mais jovens do mundo. Ela, inclusive, passou pela pandemia com esse cargo, ou seja, ela que estava ali na liderança. E aí tem algumas repercussões disso. Ela chorou se defendendo das críticas durante um ato de solidariedade que o partido dela organizou. Mulheres do mundo inteiro também apoiaram a primeira-ministra, postaram vídeos dançando e levantaram a hashtag, que em português a gente traduz como Solidariedade com Sanna. E aí eu queria saber, Larissa, a gente está falando aqui da pessoa física, pessoa jurídica. E a gente sabe que a mulher muitas vezes é vista de maneiras, enfim, horrorosas. Então, dá para separar a pessoa física, a pessoa jurídica num cargo como esse? Como que você avaliou essa postura? Porque ela estava se divertindo, ela tem 36 anos, né? Mari, com certeza. Ela é um ser humano e esse é um caso muito clássico, né? Quando uma mulher entra para a política e alcança grandes posições e grande visibilidade como ela, ou ela se masculiniza para ser respeitada, ou ela será eternamente perseguida, porque é assim que o machismo opera, Mari. Quando não podem te questionar pela sua competência, querem te descredibilizar por qualquer outro motivo que tire essa postura de líder. E aí eu te pergunto, se fosse um cara de 36 anos dançando, curtindo com os amigos, fora do horário de trabalho, numa festa privada, acho que ele estaria, inclusive, com popularidade lá no alto, né, gente? Ganhando seguidor, sendo jovem, descontraído. Então, é um absurdo ela ter sido colocada nesse lugar, sinceramente. E é um absurdo também esse pedido de um teste depois desse vídeo. Então, ela passou por várias coisas depois disso também que podem, enfim, abalar emocionalmente mesmo a pessoa, né? E aí a gente está em ano eleitoral e é muito importante a gente falar sobre política. Eu sei que o instituto que você trabalha é um instituto que justamente briga para acabar com essa desigualdade, para a gente ter mais mulheres na liderança. E aí eu queria te fazer uma pergunta que pode parecer muito simples, mas é importante para as pessoas entenderem por que é importante a gente ter mulheres nessas posições de poder, por que é importante a gente ter uma mulher jovem como a Sanna Marin, de 36 anos, lá como primeira-ministra da Finlândia. O que muda isso no cenário que a gente tem? Mari, quando a gente fala de mulheres na política, claro que é importante a gente olhar para o fato de que nós somos mais de 50% da população e hoje no Congresso Nacional somos só 15%. Mas mais mulheres na política vai além dessa questão de justiça social, né? Então a gente tem vários estudos que mostram que são competências complementares, né? Então mais mulheres na política é igual mais saúde, mais educação, menos corrupção, mais um olhar voltado para as necessidades das próprias mulheres, não só, mas quem que fala de creche, né? Quem que fala de saúde da mulher? Então é importante que mais da metade da população tenha suas pautas contempladas nesse lugar. Então acho que tem que ser uma luta de todos, mas tem benefícios para além da justiça social. A gente sempre discute aqui, né? Como é que você vai falar sobre um assunto se você não conhece esse assunto? Então, pobreza menstrual, um assunto que a gente trouxe aqui para o Pop Verso já, para discussão. Como você vai colocar homens para decidirem alguma coisa em relação a isso, homens que não passam por isso, que não entendem isso. Isso vale para mulheres, para a comunidade LGBTQIA+, a importância dos olhares diferentes justamente para a gente ter uma sociedade mais amparada, mais acolhida, né? Larissa, eu queria encerrar, então, a gente tem só um minutinho aqui.
e te perguntar, será que a gente está caminhando numa direção mais otimista em relação à presença das mulheres na política, caminhando com passos largos ou passos pequenos? Obviamente, né, tá longe do ideal, mas em que momento a gente está? Mara, a gente está num momento que a gente vai demorar mais de 100 anos, cerca de 130 anos para alcançar a igualdade de gênero. Então, esse tipo de situação que a Sana passou continua acontecendo porque a sociedade ainda não entendeu que a gente precisa desafiar esses papéis de gênero. Então, a gente tem que fazer o que a gente está fazendo, né, Mari? Ocupando esse lugar. Então, esse ano a gente teve um número recorde de eleições de pessoas negras e indígenas. A gente precisa de movimentos que contribuam para o fortalecimento dessas mulheres, pensem em capacitação, trabalhar em legislações mais fortes. Então, a gente está caminhando a passos lentos, mas as pessoas estão ocupando esse lugar. É sim um trabalho de formiguinha, mas eu não consigo desistir. Até que uma menina conte para mim que quer ser presidente do Brasil e que isso seja um caminho para ela. Amei esse final. E quando isso acontecer, você conta pra gente, tá? Porque aí a gente volta a conversar aqui no Pop Verso com certeza. Obrigada, Larissa. Ó, só rodou a vinheta de Drops porque a gente não tem uma vinheta de suspense. Na falta da vinheta, a gente tem um sonzinho aí pra dar uma... Chegou a hora. Chegou a hora de abrir a figurinha da Copa. Copa do Mundo, gente. Quando a gente fala de Copa do Mundo, a gente fala de álbum de figurinha. Então vamos ver aqui, ó, se eu tenho sorte e se nesse pacotinho tem a figurinha premiada do Neymar. Ai, peraí que eu sou meio ruim de fazer isso aqui. Vamos lá. Cada pacotinho desse custa R$4, tá? Só pra gente, enfim. Comecei bem. Primeiro jogador da Argentina. Mariana é o quê? O Mick Jagger da Copa de 2022? Vamos ver. Não tem o Neymar, não. Infelizmente, porque se tivesse o Neymar, eu ia vender essa figurinha, ó, por esse preço aqui, ó. R$9.000 vale uma figurinha premiada do Neymar, que é uma figurinha, enfim, toda dourada e tal. O pacotinho custa R$4. Esse investimento vale a pena ou não vale? Não foi o meu caso, mas tudo bem. Vou colocar no meu álbum aqui, tá tudo certo? Bom, vamos encerrar o programa hoje, então, falando de música, porque eu tava dando uma olhadinha aqui no perfil da firma no Instagram, @CNNBrasilSoft, inclusive sigam. E aí, saiu essa notícia aqui, ó. Arctic Monkeys anunciando lançamento de um novo álbum para outubro. O último álbum deles é de 2018, ou seja, 2022. Lembrando que eles vêm para o Brasil em novembro, no Primavera Sound, que é um festival. E aí a gente tem mais música hoje. O Elton John decidiu quebrar a internet. Na verdade, ele decidiu surpreender uma galera que estava jantando ali num restaurante em Cannes, na França. Ele simplesmente foi lá, catou o microfone e começou a cantar Hold Me Closer, que é uma releitura de Tiny Dancer, uma música dele que fez muito sucesso nos anos 70, agora com a participação de Britney Spears. Curiosidade de bastidor, eles não chegaram a se encontrar presencialmente, ela gravou a parte dele e ele fez a parte dele por videochamada e tal, enfim, ainda não se encontraram, mas dá pra ver que ele tá feliz já, né? Britney, primeiro lançamento depois do fim da tutela do pai dela. Então vamos terminar o programa de hoje com a música? Vamos aí, sobe o som aí e a gente volta amanhã.